Sejam bem-vindos ao Murilismo e hoje vamos falar sobre Demon's Souls e a trilogia Dark Souls, com muitos conteúdos, trivias e muito mais. E estamos aqui com nossos convidados. Olá pessoal, Luiz Vou, o maior adorador de Souls-like da história, e eu compro qualquer coisa que a From Software vender. Eu, Lucas Zucha, sempre o seu especialista favorito, e hoje sendo especialista em Dark Souls. E eu sou um bom especialista em Souls-like. Pior que ele é um bom especialista mesmo. Eu acho que esse é o que ele vai mais ter integridade pra falar, tá ligado? Esse assunto. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui porque eu gosto muito de ficar rolando pra esquivar golpes e decorar padrões repetitivos de ataques centenas de vezes seguidas até eu trocar minha frustração por uma vitória apenas uma. Como primeira pergunta aqui, eu queria saber quem jogou Demon's Souls? Luiz jogou Demon's Souls? Não joguei Demon's Souls. Poser. Estou para jogar o Demon's Souls Remake. Eu tenho comprado e até hoje não joguei. Não, já era, poser, vamos ter que tirar. Tchau galera, tô saindo do vídeo. Eu acho que a franquia Souls, Demon's Souls no geral, cara, mudou tudo. Eu acho que esse é um jogo que vale a pena falar porque ele mudou tudo, cara. Ele criou um gênero novo, ele trouxe uma forma de contar uma história de maneira diferente do que todo mundo fazia, e ele trouxe a dificuldade do mundo dos jogos, né? Então, tipo, nessa época que saiu o Demon's Souls, a gente não tinha muitos jogos difíceis. Era o que? Resident Evil 5, era esses jogos mais arcadezão, assim, focado em narrativa, né? E a gente não tinha muitos jogos grandes focado em realmente ser um jogo, sabe? Eu particularmente acho que Demon's Souls fez uma revolução muito grande numa época que a maioria dos RPGs, principalmente RPGs japoneses, tinham muita informação na mão do jogador. Na época que lançou ali o Demon's Souls, todo RPG tinha setinha na tela, tinha quest ali pra você saber o que você tem que fazer, tinha localização no mapa onde você tinha que ir, e aí Demon's Souls veio na contramão total disso e falou, ó, você tá nesse mundo, meu parceiro, se vira, dá teu jeito. Tá aqui uma instrução básica de como você andar e bater, ganha o jogo. Não só isso, mas é que ele traz, como o Murilo já falou, a parte da dificuldade. A gente tava vindo numa leva de jogos com vida infinita, jogos que já não era... Originalmente, né, era aquela história do Super Nintendo, se você não conseguisse fechar, você perdia. Ter um save game já era uma coisa que era um pouco diferente, já não era normal isso. E mesmo jogos com save game ainda eram difíceis. Aí isso passa a ser uma coisa mais vida infinita, mais simples, os saves constantes, save automático pra caramba, e de repente vem Demon's Souls com uma curva de dificuldade absurdamente gigante, uma lore que ele consegue contar a história pelo cenário e ele consegue trazer isso de uma forma que foi tão bem feito que passou a ser aceito. Só uma correção aqui, tá? Eu falei que tinha lançado em 2006, mas na verdade Demon's Souls lançou em 2009. Então a gente tinha jogos ali como Assassin's Creed, a gente tinha The Sims 3, Uncharted 2, que eram jogos realmente mais arcade, sabe? Sim, e ele é difícil por razões diferentes, porque os jogos da década de 80, eles eram difíceis porque eles precisavam ser difíceis. Você tinha pouco espaço no cartucho, o jogo não podia ser muito grande, então pro cara não gastar o que seria hoje o valor de um jogo, imagina você gasta 400 conto num jogo que você fecha em 2 horas. Chegavam a ser punitivamente difíceis. Eles precisavam ser difíceis pra te segurar, pra você não fechar ele logo. O Demon's Souls também veio na contramão disso, só que ele veio numa dificuldade proposital. Ele é propositalmente difícil, não pra ser punitivo, não pra arrastar, é porque ele tem que ser desafiador. Isso é uma das belezas dele. Você fica, cacete, por que eu não consigo passar do primeiro chefão? Porque tem 30 vezes que eu tô tentando matar esse cara. Sabe, o que tá faltando aqui? Demon's Souls foi uma escolha realmente do criador de tipo, cara, o jogo tem que ser desafiador, porque daí quando você enfrentar os boss, você vai ter a satisfação, sabe? Você vai ter a... Tão bom! Exatamente. Então, tipo, ao mesmo tempo em que é um jogo que arrisca muito nessa questão da história, né? Pô, igual esse contexto que a gente falou que não te entrega nada, foi um risco muito grande pra eles de fazer isso, né, cara? Nenhum jogo tava seguindo esse caminho. E daí veio um maluco lá, o Miyazaki, cara, ó, e eu vou seguir por esse caminho, e é isso aí. Boa sorte. Foi um negócio assim que o Miyazaki, ele teve liberdade pra fazer isso, porque era meio que assim, a gente tem esse jogo, vamos ter que lançar. Não tem nada dando certo, provavelmente vai ser cortado e estamos com pouca verba, só que a gente é obrigado a lançar. Daí o Miyazaki pegou e falou, deixa comigo, deixa, eu tenho umas ideias aqui, eu sei que você tem muita coisa, a gente tem prazo, mas deixa eu fazer, deixa eu jogar minha ideia. E deixaram. E aí o cara fez o que fez, tá ligado? Sim. Mas foi um negócio, ele pegou um projeto que já tava em andamento, um projeto que, tipo, tinha prazo curto e que ele tinha que entregar. E igual você falou, cara, é um caso muito único, assim, porque, tipo, ao mesmo tempo em que o cara tinha a ideia,
abriu esse timing de darem a liberdade pra ele, entendeu? Porque, tipo, igual o Lucas falou ali na época lá desse jogo, a Sony tinha considerado esse projeto do Demon's Souls um projeto fracassado. Era tipo, cara, esse aqui vai ser cancelado, aí foda-se, vamos pensar na próxima parada, entendeu? Tanto é que por isso que ele teve a liberdade de fazer o que ele queria, porque, tipo, o projeto vai ser cancelado mesmo, então tipo, faz o que você quiser aí. Ele lançou a maior confia da história dos games, né, cara? Sim. Sim, eu acho que na época ele nem tinha pensado nisso. E graças a Deus confiaram. Ele tinha 2 conhecimentos importantes, programação e Berserk. Aí ele falou, é o que eu tenho pra exatamente. trabalhar, vamos lá. Exatamente. E eu queria falar um pouquinho sobre a história do Demon's Souls, e se estende pra todos os jogos, porque, cara, a história é uma questão muito polêmica, eu acho, né? Eu acho que todo fã de Dark Souls sabe que a história da franquia Souls é polêmica. Porque de um lado a gente tem os fãs que consideram que a história contada da forma que é, através de itens e descrições, é genial. E de outro lado a gente tem os fãs que consideram, cara, é preguiça do cara, ele só queria fazer gameplay, e é isso aí, tá ligado? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é um misto dos dois. Eu acho que ele se aproveitou do tempo que ele não tinha pra desenvolver uma narrativa muito complexa, mas ele também se aproveitou do fato de que muitos jogos contavam a história muito na sua cara. Era basicamente você tá lendo um livreto ali ou assistindo um filme, né? Tinha muita cutscene e tal. Então acho que ele se aproveitou um pouquinho dos dois, já que ele não tinha tanto tempo e nem orçamento pra fazer uma história muito complexa. Vamos colocar nos itens aí e deixa a galera descobrir por eles mesmos. E assim, eu acho que não é nem tanto isso, vamos dar um exemplo tipo um RPG. Um RPG, quando o mestre escreve a história dele, os jogadores vão fazer o caminho pra conclusão. Mas ele não posso escrever a história como vai ser o começo, meio e fim. Eu posso imaginar o começo e posso imaginar o fim. E daí, os jogadores vão descobrir o que acontece. Eu acho que o Miyazaki, quando ele faz isso com o jogo, você pode jogar o jogo pelo jogo, você vai ter ali seus desafios, você vai ter sua mecânica, você vai ter coisas ali que vão te trazer um prazer de jogar. E você tem um plus da ser a história. Tipo, e a história ele consegue ligar. O Demon's Souls, ele tem aquela história, vamos dizer assim, superficial, é mais gameplay e tem a história de brinde ali, mas é uma história mais rasa. O Dark Souls, ele já começa a ter a história que ele consegue explicar o porquê as magias são da forma que elas são. Tipo, o formato que a magia tem, a aparência que a magia tem, ele consegue ligar. E tudo faz sentido, ele não precisa explicar. O Seth criou a magia desta forma, assim, assim, assim. Não, ele só fala, Seth é o senhor da magia. E as magias são como escamas. Por quê? Porque o Seth era um dragão sem escamas. Então, pra ele poder ter as escamas pra se defender, ele fez as magias dessa forma. Aí os humanos aprenderam e começaram a utilizar isso. Tudo interligado. Ele não precisa falar, criar a conexão clara, mas ele precisa falar, isso existe e esse cara criou. Pronto. Agora, descubra por si. Se você dá uma pesquisada ali, o Miyazaki comentou que, tipo, quando ele era criança e tudo mais, ele não tinha dinheiro pra ler, né? Então eu acho que ele ia numa biblioteca, daí ele lia poucos livros. Sim. E ele ia preenchendo a história com base na imaginação dele, tá ligado? Então, tipo, e ele mesmo falou, tipo, cara, eu ia preenchendo com a minha ideia e eu tentei puxar isso pro jogo, entendeu? Então tem muita lacuna ali que, tipo, você pode considerar que é falha de roteiro, por exemplo, mas Sim. Não é realmente, é proposital ele deixar lacunas pra que a galera que tá, tipo, jogando preenche isso com a imaginação, entendeu? Então eu acho muito louvável isso dele fazer, tipo, uma tentativa diferente, sabe? Eu acho que daria pra ser melhor, eu acho que a forma que a história é contada me perde muito na franquia Souls, eu fico muito perdido. Eu acho que, tipo, é muito difícil você resumir um jogo da franquia Souls. Tipo, qual é a sinopse do Dark Souls 3? Cara, eu sei lá, Impossível. Meia hora pelo menos, assim, meia hora de vídeo. Eu sou um vídeo, fudido e eu tenho que matar os boss, tá ligado? Pra mim essa é a lore de todos os Dark Souls, entendeu? A história é um bônus, a história não é o objetivo, é só um mundo, você só tá jogando em um mundo. A história é um bônus à parte. Cara, que eu acho, assim, o quebra-cabeça, porque eu acho esse negócio de você ficar pegando pedaços da história é um puzzle, é um sub-puzzle, sabe? É um puzzle diferente do jogo. É muito divertido. E é um tipo de jogo que, se pá, ele te força a estar com o PC aberto ou com uma agenda pra você anotar o que você encontrou desse item, daquele boss. Pô, tem a história disso aqui, pô, isso aqui tem a ver com isso aqui. É muito gostosinho sair montando a história de qualquer Dark Souls, de qualquer Souls. É muito bacana. Eu diria que é uma satisfação parecida você descobrir quem fez o que com quem. É muito semelhante com você conseguir finalmente derrotar aquele boss muito difícil que tava te incomodando há muito tempo. É você descobrir, por exemplo, por que as magias têm formato de escama. Do meu ponto de vista, é uma satisfação muito parecida e é um complemento maravilhoso pro jogo. E eu acho muito bacana isso, porque sempre tem uma história muito complexa antes. Em todos os Souls sempre aconteceu muita coisa antes e você tá só no resto do mundo
bagaçado que sobrou disso. Ao mesmo tempo que você é só mais um, você pode ser o escolhido, né? E isso cai direto na filosofia de Berserk, que o Miyazaki bebeu da fonte, jogou a fonte em cima e fez amor com a fonte, né? Sim. Que é a filosofia do struggler, né? Do sofredor. Que é, Sim. eu sou um mero mortal. No caso ali, nos Dark Souls, você é um undead, né? Mas eu vou com a minha convicção contra os deuses. Mesmo que eu saiba que é praticamente impossível conseguir alguma coisa, eu vou me ferrar no caminho, mas eu vou contra eles. Level design da franquia Souls, cara. A gente tem que falar sobre o level design, cara. É tipo, a primeira vez que eu joguei Dark Souls, cara, e tipo, eu explorei e eu fui recompensado, sabe? Me deu aquela sensação de tipo, mano, eu tô jogando um jogo em que ele tá sendo meu amigo, de certa forma, sem me contar, tá ligado? Tipo, isso é incrível, mano, porque, nossa, eu vou deixar vocês falarem aí, porque se eu for falar sobre isso... Esse gancho já valeu o seu like, curte aí. Toda a parte de level design do jogo em si, eu acho que é o que eu falo, de ser amarrado. É um cara que pensou muito naquele mundo. Ele tem uma explicação, tem o porquê cada lugar estar ali, você conseguir ver de um ponto e enxergar o outro. A primeira vez que fechei Dark Souls 1, anos depois, não foi tipo meses, foi anos depois, vendo vídeos. Eu já tinha jogado Dark Souls 2, acho que já tinha lançado o 3, ou ia lançar o 3. Eu descobri que existia 2 cenários inteiros, que eu nem sabia que existia, porque eu não tinha explorado o suficiente. O level design de Dark Souls, a primeira vez que eu joguei o Dark Souls 1, eu fiquei abismado quando eu passei por todo o sofrimento ali na primeira área do jogo, e aí eu abri uma portinha que saiu um esgoto, que eu andei um pouquinho, saiu na escada do lado da Firelink Shrine. Uhum. Caralho! E ele faz isso, né, assim, o jogo ele tem um mapa muito grande e você pensa, puta, com um mapa desse tamanho, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou ter que voltar muito. Mas não, ele interligou aquilo de alguma forma com o mapa anterior, ele coloca 1 milhão de detalhes que torna o jogo muito, muito bom, cara. Deixa o jogo curto, se você precisa fazer rotas de novo, não precisa passar todo o sofrimento de novo se você terminou ela já. E isso sem um mapa, sem um minimapa, sabe? Sem Exatamente. ponto de referências. É tipo, você explorando e aquilo registra na tua cabeça, cara, e você sabe o caminho. Tipo, isso é muito instigante, sabe? É muito maneiro. Instigante é uma palavra ótima pra descrever os jogos Souls, cara. Instigante. Ele te instiga a muitas coisas. A descobrir, a ler, a cair de precipícios, a atacar NPCs, a não atacar NPCs.